Estou aqui com o Thiago Alonso, CEO da JHSF, com a Mara, que acho que é a primeira vez ela aqui no Dica de hoje, ela que é diretora de relacionamento com investidores da JHSF e vai estar aqui trazendo muita informação também, os dois vão trazer muita informação. Thiago, agradecer de novo a presença, Mara, a primeira vez, mas queria aproveitar, né, já que a JHSF é uma empresa tão grande aí, ela já tem, né, tantas espirais de negócios, agradecer a participação de vocês, mas já pedir para vocês darem um insight geral da empresa, como é que ela funciona. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Mara. Para mim é terceiro ano que eu estou aqui seguido, acompanhando o trabalho que você, o Rafael fazem. É um prazer a gente estar aqui juntos. Acho que mais do que a gente poder vir aqui e falar sobre a JHSF, também é uma oportunidade da gente reencontrar pessoas que profissionalmente têm muita afinidade aí com o trabalho que a gente está fazendo e no lado pessoal, então, nem se fala. Tá? Então, rapidinho falar sobre a JHSF, é uma empresa que ano que vem completa 50 anos desde que ela foi formada. É uma empresa que se especializou em trabalhar atendendo o público de alta renda no Brasil. Nós, diferente da grande maioria das empresas, optamos por organizar a empresa focada no cliente e não necessariamente no tipo de solução que a gente entrega para o cliente. Isso não quer dizer que a gente não preste atenção na solução, muito pelo contrário, a gente trabalha focado no cliente da alta renda com o objetivo de levar para ele e para sua família uma melhoria de qualidade de vida através de 4 segmentos de atuação. Um que trata da moradia dele, um segundo que trata da relação dele com o consumo, o terceiro com a gastronomia e hospitalidade e um quarto que tem a ver com a forma como essas famílias viajam. E isso acaba sendo as 4 unidades de negócios que nós temos dentro da JHSF. É uma empresa que tem cerca de 4.000 pessoas que trabalham no nosso time. É um time que acorda cedo, que dorme tarde, para levar qualidade e excelência para os nossos clientes. Então, essa aqui é uma introdução rápida aqui de JHSF. A gente, ao longo do papo, aí vai detalhando um pouco mais os negócios, as estratégias e também os números. Gostei muito dessa forma, como você falou e detalhou no cliente, não nas espirais de segmento. Achei bem legal, bem bacana. E agora, vou passar aqui já para a Mara, para ela talvez já detalhar um pouquinho mais algumas dessas espirais. E uma coisa que me chamou a atenção no Investor Day é que, normalmente, uma empresa, a gente vê que um ou outro segmento está andando um pouco pior, não sei o quê, mas eu percebi que vocês esperam crescimento em todas elas, né? Então, se a gente pegar lá o aeroporto, já tem ali uma necessidade até de aumentar a hangaragem de 5 para 17. Em hospitalidade e gastronomia já tem aí um crescimento também na quantidade de restaurantes. Quando a gente pega em shoppings, um crescimento de ABL nos próximos 4 anos, que vai ser incrível, né? Que vai dobrar a ABL. Isso para não falar na parte de incorporação em todo o land bank que vocês têm. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até onde a JHSF talvez possa crescer, né? Até onde isso pode chegar? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Bonito background aí, Thiago. Ficou bonito. Tá, o que ele tá na fazenda? Tá. Eu tô na fazenda. Hoje eu já passei no Cidade Jardim Shops, eu já passei no nosso projeto ali da Faria Lima, também no Cidade Jardim, e vim agora aqui à tarde acompanhar a atividade comercial tanto na Fazenda Boa Vista quanto no Boa Vista Village. E agora, às 7 horas, a gente tem um evento esportivo aqui no Boa Vista Legal. Village, que é uma corrida. Então, inclusive, encontrei vários clientes nossos aqui já quando eu passei na entrada. Tem até alguns que são pessoas aí que a gente encontra com bastante frequência nos fóruns de investidores. Isso aí. Bom, Daniel, sua pergunta de fato, a gente apresentou um plano de crescimento nos 4 segmentos, né? Não foi só em um ou outro. Todos os segmentos têm aí planos robustos. Então,
no aeroporto, você comentou, a gente já está com a nossa ocupação em 100%, então já está numa expansão, na verdade é a segunda expansão, e já está terminando para iniciar a comercialização desses hangares, e a gente pretende chegar a 17 hangares, então a gente vai adicionar, por enquanto, a gente já tem 5, a gente vai fazer modular, de 5 em 5, mais ou menos, arredondando, então vai ficar mais fácil. Na parte hoje a gente tem 70 aviões, a gente vai chegar em 250, então é mais que dobrar, muito mais, né? Na parte também de hospitalidade e gastronomia, a gente tem um plano de crescimento, a gente já tem 5 hotéis contratados que vão ser abertos para o Fazano operar nos próximos trimestres. Além disso, a gente tem um plano de crescimento para chegar em 17, não só com a marca Fazano, mas também operando nos nossos empreendimentos de incorporação, que tem muito dessa da nossa natureza, de fazer multiuso dentro do nosso empreendimento, por exemplo, a Fazenda Boa Vista, onde o Thiago está, já tem um hotel Fazano, a gente já tem um shopping, Sim. Então a gente faz muito isso daí. Então o plano de crescimento continua nessa linha. Shopping, mais que dobrar a BL, sendo expansões relevantes nos ativos dominantes nossos, que não tem vacância, tem fila de espera de lojista, então... e também a gente vai abrir novos shoppings e empreendimentos nossos de multiuso, então seguindo essa estratégia. E por último, na incorporação, a gente tem um plano de desenvolver o nosso land bank, também robusto, aí para os próximos 10, 15 anos a gente tem projeto. Então, em todos os segmentos, acho que todos esses 4.000 funcionários têm bastante trabalho, está todo mundo motivado, né? Então, eu acho que você fez essa boa leitura, né? A gente tem, para onde a gente vai chegar? A gente tem, por exemplo, na Fazenda Boa Vista, a gente tem hoje 1.000 famílias, a gente tem um universo de 3.000 famílias para atingir. No aeroporto, a gente tem 70 aviões, a gente tem um universo de 250. Então, a gente tem em todos os segmentos, a gente tem planos de mais que dobrar para os próximos anos. A gente tem um cliente bem nichado, né? O Thiago introduziu falando que, diferente de olhar produto, a gente é uma empresa de cliente, né? Nosso produto é o cliente. Então, a gente tem um universo endereçável em torno de 400.000 clientes, que a gente quer prover qualidade de vida para esse cliente. Então, seja na moradia, nesses 4 segmentos, né? Então, a gente quer passar esse plano de crescimento para estar atendendo com qualidade e excelência para esse cliente, que é um cliente super exigente, que viaja muito, ele tem contato com o que tem de melhor no mundo todo, então a gente também tem que trazer o que é melhor nesse sentido. Então a gente quer ser uma empresa completa. A gente fez no Investor Day também, o nosso chairman, o Zeco, ele colocou um slide mostrando grupos que a gente admira muito. Não necessariamente... Era uma das minhas perguntas. Assim, não necessariamente que a gente vai chegar, quer chegar, mas é um exemplo, né? Então, empresas como a LVMH, que hoje tem quase 400 bi, né, de dólar em market cap, em 2010 tinha 80, a gente tem também Hermès, que é uma loja, até a gente tem essa loja, a gente já operou, trouxe ela para operar no Shopping Cidade Jardim, hoje ela toca sozinha a Operação do Brasil, que em 2010 tinha 22 bi de dólar de market cap e hoje tem quase 200 bi. Outro grupo que a gente admira também, que é um grupo de luxo, é o grupo Kering, dono da Gucci, e mesmo nesse mesmo estilo, em 2010 tinha cerca de 17 bi de market cap e hoje quase 100 bi. Só para ter ideia aqui, no Brasil é um pouco até excêntrico, né? É um pouco a gente fala, mas as pessoas ficam meio assim, a gente fala o nosso modelo de negócio, então lá fora a gente tem conglomerados de luxo que tem esse cliente exigente, que exige qualidade, que a gente admira muito, tá? Então, a gente construiu esse slide também, acho que um bom slide de estratégico, de visão. Então, a minha dúvida com relação a isso, já que você entrou nessas marcas que a empresa admira, é que tanto a Hermès quanto a Louis Vuitton, a LVMH, né, e o outro grupo da Gucci, eles são grupos que acabaram migrando para o varejo. Né? São empresas que, enfim, elas têm produtos, então tem estoque também. Claro que vocês têm estoque na construção, mas é um ciclo completamente diferente. Existe alguma ideia da empresa criar uma marca própria, talvez de varejo, no futuro?
Daniel, aqui eu acho que a empresa tem as suas marcas, né? A gente não pode esquecer a própria marca JHSF, Fasano, Boa Vista, foram marcas que a companhia construiu, da mesma maneira que a Louis Vuitton, que é a empresa original da LVMH, e hoje é um conglomerado de dezenas, talvez até centenas de marcas que foram adquiridas ao longo do tempo. Essas empresas têm estoque? Tem, mas elas também têm outras atividades que não são atividades necessariamente que utilizam estoque, né? Aqui para talvez contextualizar, pegando o grupo LVMH, eles têm também restaurantes, hotéis, então existem semelhanças quando a Mara coloca no que é olhar para um nicho de atuação, para um segmento de base de clientes, e aqui a gente está olhando em comum a eles essa clientela de alta renda. Então, é daqui que acho que vem a fonte de inspiração para a gente. O movimento do varejo para a gente, ele é um movimento que ele tem um valor estratégico. A gente tem sustentado aí há algum tempo uma conversa com os investidores, com o mercado de maneira geral, explicando que a nossa participação no varejo ela tem muito a ver com trazer conteúdos que até então não eram disponíveis, não eram disponibilizados no mercado brasileiro, apesar de serem demandados por clientes que residem no Brasil. Então, essa situação da gente ver que tem um espaço que não está sendo ocupado e ocupar o espaço é talvez a grande oportunidade de negócio, não só no varejo, mas de maneira geral, que a JHSF, de maneira estratégica, ela busca por ocupar. Então, a nossa visão lá, anos atrás, é de que no Brasil existe mercado para alta renda. O que não existia era uma empresa que ou se vê no papel de organizar a oferta de diversos temas para aquele mesmo nicho de mercado. Então, de uma certa maneira, foi assim que a gente foi construindo a história da JHSF, e as marcas da JHSF também foram construindo o seu próprio histórico, a sua própria dimensão de valor, no sentido do value proposition de que cada uma delas tem, que em comum tem esse aspecto de qualidade e excelência em primeiro lugar. Boa. É impossível a gente acabar não entrando no campo da incorporação, porque é assim, é engraçado, né? Quando em 2018, eu fui a primeira vez visitar e analisar a empresa, o que, entre aspas, carregava a empresa eram shoppings, né? Que era o que estava dando mais resultado, a incorporação estava meio parada. E hoje a gente vê a incorporação, assim, com o principal ponto de retorno da empresa. Então é difícil a gente não falar da incorporação hoje, e quando a gente fala da incorporação é difícil a gente não pensar no cenário do Brasil, né, em termos de juros mais elevados e questão da inflação também e tudo. Agora, por outro lado, vocês trabalham com uma classe mais alta que tem um poder aquisitivo maior e que consegue passar melhor por crises. Então, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto a JHSF acaba sendo precificada como todas as outras empresas do setor de incorporação, mas até que ponto ela não deveria ser, porque ela pode ser um hedge, aí pode ser uma proteção, já que essas pessoas elas acabam mantendo o poder de compra, ou elas têm uma poupança que consiga garantir durante um período de crise, um período de recessão, ainda algum poder de compra para poder comprar a moradia dela e etc. Então, gostaria de saber um pouco como é que vocês veem isso de dentro. Acho que primeiro ponto, Daniel, a gente não é especialista em valuation de empresas, em valuation de ação. Acho que aqui eu tenho uma limitação de chegar nesse nível de detalhe, mas o que talvez eu possa aproveitar... mas é um preço sobre valor patrimonial simples, a gente já chega à noção que a JHSF está sendo precificada como as outras incorporações. Acompanhando a gente, é como a gente pensa, né? Como é que a gente pensa a criação de valor, e depois disso, acho que setor que ele prepondera, eu acho que a gente vai ver ciclos. Numa empresa que tem diversificação
de fonte de receita, no tempo a gente ter certeza de que a gente tem condição de chegar nesses marcos de, sei lá, 2, 5, 10, 15 anos para frente. E o que eu chamo aqui de ter condições? A despeito do que acontecer em termos de cenário macroeconômico, nós estarmos preparados do ponto de vista do micro para que a gente consiga cumprir com um plano estratégico. E eu digo isso com muita tranquilidade. No ano passado, que a gente teve o início do processo da pandemia, o ponto mais agudo da pandemia, se a gente estivesse olhando só a curto prazo, nós não teríamos, na incorporação, comprado 2 terrenos importantes para a empresa. É verdade. Na parte de shopping centers, nós não teríamos inaugurado 2 shopping centers, até porque o setor estava hiper afetado pelas restrições sanitárias. A mesma coisa em restaurantes. Em restaurantes, nós abrimos 3 restaurantes novos ao longo do ano passado, não deixamos de prospectar novas propriedades hoteleiras para serem administradas. E não bastasse tudo isso, a gente ainda pegou o negócio do aeroporto, que está ainda nos seus primeiros passos, enquanto um patrimônio da companhia que precisa agora ser maturado do ponto de vista de produtividade, e crescido a capacidade de engaragem em 150%. Então, acho que assim, o nosso trabalho como quem fica lá no dia a dia da empresa é ter certeza de que aquelas microações que são tomadas todos os dias, elas estão sendo colocadas em prática. Essas questões da demanda que o mercado tem para o produto A, B, C ou D, isso tem alguma parte que tem controle na nossa mão. Agora tem uma outra parte que não tem controle na nossa mão. O que a gente faz para melhorar o aspecto comercial da companhia? A gente trabalha muito no encantamento do produto, por isso que a gente tem produtos que surpreendem, transformam, inspiram, realizam os nossos clientes, portanto, que levam melhoria de qualidade de vida, é o que a gente está procurando construir todos os dias. Então, numa situação em que existe uma potencial contração de mercado de demanda, se eu tiver ofertando naquele momento o produto mais desejado, eu estou mais seguro do que aquela empresa que está oferecendo um produto mais comoditizado. Então, essa construção dos ecossistemas que a gente faz na JHSF, ela também gera um efeito de proteção de um negócio através do outro. Porque no final do dia, o que a gente está dizendo é o seguinte: o cliente de alta renda, em momento que a economia vai bem, ele vai bem. Em momento que a economia não vai bem, ele vai menos mal do que o restante da economia. Então, se a gente imaginar aqui entre aspas, numa corrida que ela tem referências, o nosso objetivo é estar sempre num ritmo mais rápido do que os nossos concorrentes. E a gente acha que esse posicionamento estratégico da companhia é um fator que ajuda muito nesse sentido, o que não quer dizer que é fácil. Isso aqui é o que gera para a gente um trabalho muito grande de integrar essas unidades de negócio com esse olhar voltado para o mesmo cliente. Então, assim, eu vou me colocar hoje no papel de um cliente da JHSF. Eu tive de manhã no Shops Jardins, onde eu fui comprar um presente, aproveitei, almocei lá, num restaurante Gero Panini, paguei com o JHSF ID, que é um meio de pagamento que a gente está utilizando, e agora eu estou aqui na Fazenda Boa Vista. O que eu encontrei nesses ambientes todos que eu fui? Um padrão de serviço, um padrão de qualidade dos empreendimentos, e assim, você não tem vontade de sair de dentro desse sistema. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente faz. Boa, só faltou dormir no Hotel Boa Vista hoje. Mas acho que tem uma questão também... Acho que tem uma questão também, Daniel, que a gente falou de cliente, a gente falou de outros, né, dos nossos segmentos que complementam a incorporação, ou seja, a gente não consegue, nosso produto de incorporação, ele não é só incorporação, a gente, né, todos os negócios estão atrelados neles, e por isso que ele também é único. Mas também como a forma como a gente trabalha a nossa área de negócios imobiliários é diferente desde a compra das demais, né, empresas listadas de home builder, é diferente desde a compra de terreno, né? Então, assim, normalmente a gente compra grandes glebas, são milhões de metros quadrados. Esse último
os 2 últimos que a gente comprou nesse último, em um pouco mais de um ano, a gente pagou, foram mais de 12 milhões de metros quadrados. E como a gente compra grandes áreas, a gente tem um poder de negociação. Então, o preço por metro quadrado foi um de 20 ano passado e outro agora de 23, mais ou menos, reais o metro quadrado. Então, desde a compra, a gente tem esse modo de trabalhar diferenciado e a gente compra milhões de metros quadrados, não é só para fazer um tipo de produto. Então, a gente consegue agregar os outros, né, segmentos de negócio para deixar o produto realmente único, para esse cliente que demanda ter uma alta qualidade de demanda. E aí também, não só na compra de terreno, no processo de comercialização, né, então a gente não tem corretor, nossos corretores são os nossos funcionários, está dentro dessa força de 24 mil funcionários. Então, o jeito de lidar com o cliente é diferente. O Thiago, às vezes, faz venda, né? Então, o financiamento é diferente também, né? Vocês Exato. têm financiamento direto com o cliente, tanto que aumentou muito a gente faz o papel do banco. O nosso cliente, de forma geral, ele não faz o financiamento tradicional. Então, com isso, a gente não tem aquela figura do repasse. Eu acho que nem tem o financiamento tradicional para um imóvel de 10 milhões, por exemplo. Eu acho que nem existiria. Teria? Tem. Ele não segue as linhas tradicionais. Não, talvez para o SFH a gente caia em algumas limitações, mas os bancos, principalmente através das áreas de private banking, eles têm linhas específicas para esse tipo de imóvel que a gente trabalha. A gente mesmo tem algumas parcerias aí com os principais bancos no país. Mas assim, o que eu acho que eu queria destacar aqui, Daniel, é o seguinte: o nosso jeito de trabalhar como empresa, acho que a gente já pontuou bem, que é uma empresa que trabalha muito focada no cliente da alta renda. Mas quando a gente vai também dissecar a maneira com que nós trabalhamos, tanto a atividade de shopping center, quanto a atividade da incorporadora ou as outras, a gente também trabalha de uma maneira diferenciada do que trabalha 99% das empresas. Então, é aqui que eu acho que o trabalho que você faz de ajudar a traduzir para uma comunidade de investidores como é que essa empresa pensa, como é que isso se traduz em termos de números, ele é um trabalho muito importante para a Mara, que lidera com bastante energia aí a questão do RI, eu que procuro ajudar toda vez que posso aqui, tá aí também junto com ela nesse caminho. Então, a nossa lógica é mais ou menos o seguinte: é comprar terrenos grandes, não necessariamente óbvios, e transformar aquela grande área de terra comprada num ecossistema. Por isso ele precisa ser grande para ele poder contemplar uma série de coisas lá dentro. Dentre essa série de coisas, a gente procura colocar num produto de incorporação integração com a parte de comércio, ou seja, com o shopping. Dentro do shopping, a gente traz o conteúdo do varejo, que a gente já tangenciou esse assunto agora há pouco. Os restaurantes que a gente opera com a bandeira Fasano também entram nos espaços desses shopping centers. A gente trouxe o conteúdo do digital para fazer parte também do mecanismo de facilitar a relação entre o ponto comercial e o cliente. Existem situações onde dentro desses desenvolvimentos, e aqui a Boa Vista, onde eu estou, é o caso típico, tem ainda um hotel que está instalado lá dentro, e a gente procura, em certas situações, até integrar isso com o jeito com que essa pessoa se locomove ou se transporta. Não é incomum os nossos empreendimentos terem L-pontos que se conectam e, ao mesmo tempo, também conectam esses locais onde as pessoas moram ou trabalham com o aeroporto. Tá? Então, essa lógica aqui que a gente faz, ela não é uma lógica muito replicada hoje no mercado brasileiro, e depois, se a gente for entrar um pouco para conversar sobre como a gente olha a alocação de capital, a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe de como a gente aloca capital de uma maneira diferente do que os segmentos que às vezes nos comparam, eles fazem essa alocação de capital. Então, no final do dia, eu acho que a nossa equação de empresarial ela é diferente, a nossa equação econômico-financeira ela também é diferente. Tá, não sei se a gente uma vai questão, Daniel, quando aí, você foi lá logo no início, quando você cobriu, enfim,
momento de macro que a gente estava saindo, né, de macro de taxa de juros alto, e a gente até tinha frase, né, no release, que a gente mantinha land bank para quando o momento certo para a gente lançar. A gente dificilmente faz permuta, então a gente não tem uma pressão para ficar lançando e vendendo. Então a gente consegue cadenciar de acordo com uma demanda ou com um cenário adverso. Tá? Então, e aí as outras áreas, obviamente, vão ficando mais representativas em termos de resultado. Então, a gente também tem esse fator que é um pouco diferente da indústria. Uma dúvida que chegou aqui que eu preciso perguntar é o seguinte: tem uma tese que diz que vocês subiram muito, cresceram muito, porque teve a pandemia e aí as pessoas pediram realmente uma segunda residência, elas migraram mais para o campo, ter uma vida mais bucólica, alguma coisa nesse sentido, e teve home office. Só que agora o pessoal está voltando para a cidade. Tá? E aí existe uma tese de que talvez, né, vocês têm 3 clusters, né, de acordo com o Investor Day. Então, 2 deles, pelo menos na minha visão, posso estar enganado, são mais distantes. Ali o Catarina e o Fazenda, né, o Boa Vista, incluindo toda a Fazenda e os Village, Estates, etc. E vocês têm um ali que seria mais ali perto do Shopping Cidade Jardim, que aí sim, esse é mais em São Paulo mesmo. Então, tem gente que pede para eu perguntar essa situação, se vocês já percebem um desaquecimento ou se vocês trabalham com algum arrefecimento nessas vendas dos lugares mais distantes de São Paulo com essa volta das pessoas para a cidade. Daniel, acho que o ponto aqui importante da gente dividir de quem está na linha de frente com todo mundo é que, óbvio que a pandemia fez, ou ela deu para a gente a chance de, durante 1 ano e meio, quase 2, aí, experimentar um estilo de vida que é diferente do que a gente tinha antes da pandemia. A pergunta também que a gente tem que se fazer é o quanto todos de nós vamos voltar exatamente para aquele modelo anterior à pandemia e, mais do que isso, quer dizer, no nosso segmento de atuação, como é que isso também vai impactar o nosso cliente. Então, eu acho que como contexto aqui, a gente precisa entender que morar numa cidade grande como o Rio de Janeiro, como São Paulo e várias outras metrópoles que a gente tem no Brasil, é um negócio que, do ponto de vista de qualidade de vida, custa muito caro. Eu estou falando de qualidade de vida, não estou nem falando do custo de morar nessas cidades. Agora, por que muitas pessoas se sujeitaram a fazer isso? Porque as oportunidades profissionais mais relevantes, elas estão nessas cidades. Quando a gente viveu o período aí da pandemia, a gente teve que continuar trabalhando, e é isso que nos trazia para esses grandes centros, porém, quem pôde sair das grandes capitais, saiu e percebeu que dava para ter um tipo de trabalho remoto, sem que houvesse uma perda em algumas atividades, aqui eu estou dizendo principalmente setor de serviço, que você podia fazer isso de maneira remota. Então as pessoas começaram a se dar conta de que existem atividades que não vão voltar a ser necessariamente como elas eram anteriormente. Eu não estou dizendo aqui, não estou colocando o fim do escritório. Eu estou só dizendo que a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o espaço do escritório, ela vai mudar. Se nós olharmos uma região que eu gosto muito de citar como exemplo, de quem já vinha vivendo esse tema mesmo antes da pandemia, é o que a gente tem ali para a região norte do estado de Nova York, já entrando no estado de Connecticut. Quando eu falo Nova York, aqui eu estava me referindo mais a Manhattan do que ao estado de Nova York. É uma região que se formou há 10 ou 15 anos atrás como um polo onde muitas famílias que poderiam morar em Manhattan trocaram o morar afastado de Manhattan e ter uma rotina diária de se locomover daquela cidade para trabalhar em Manhattan, mas aonde a esposa, os filhos ou o marido, a depender aqui de quem é que precisava ir para Nova York, trabalhava ou vivia muito mais nessas cidades menores que se formaram ao longo do estado de Connecticut, e isso já existia. Eu acho que a gente não tinha essa cultura aqui no Brasil, a gente não tinha ferramental também muito disponível
até a gente descobrir que o Teams, o Zoom, todos esses aparatos de videoconferência, hoje eles estão na mão. Quer dizer, uma reunião que nem essa que a gente está fazendo, há 2 anos atrás, eu me lembro, era um sábado, eu saí de São Paulo, da minha casa, por volta das 10 horas da manhã, para pegar uma ponte aérea ao meio-dia, para chegar no Hotel Otom por volta das 2 horas da tarde, para as 3 horas da tarde fazer uma apresentação lá para um auditório que estava cheio, era grande, para depois, às 5 horas da tarde, eu estar no aeroporto e chegar na minha casa quase 8 horas da noite. Então, assim, hoje, eu simplesmente fiz uma pausa aqui de 1 hora naquilo que eu estou fazendo, quer dizer, eu talvez não conseguisse ter o meu dia profissional como eu estou tendo com essa interação com vocês, não fosse essa ferramenta. A minha resposta aqui é para dizer o seguinte, ao longo do ciclo macroeconômico, toda vez que existe aumento de taxa de juros, existe um resfriamento da economia. Existem setores econômicos que sofrem mais, existem setores que sofrem menos. Existem classes sociais que sofrem mais, existem classes sociais que sofrem menos ao longo desse movimento. A gente aqui não tem uma bola de cristal para dizer o seguinte, vai crescer ou vai cair X ou Y%. Eu acho que a gente, como time que administra a empresa, a gente tem que estar atento o tempo inteiro para os sinais de, vamos dizer, de pressão e temperatura que a gente tem no painel ou nos painéis de controle da companhia e saber navegar os nossos negócios. A experiência recente que nós tivemos durante a pandemia, ela fez com que a gente tivesse que colocar todo o nosso time de executivos para pensar ou para repensar como navegar a companhia e reagir de uma maneira muito curta. E eu acho que a gente teve aí a luz, a sabedoria de conseguir implantar isso. Então, aqui para quem está acompanhando a gente, não esperem que as coisas sejam uma reta. As coisas, elas são um zigue-zague constante que vai acontecer, horas para cima, horas para baixo. A gente, aqui do outro lado da mesa, está atento a esses sinais e vai desviando dos obstáculos que no crescimento existem e que no momento de vento contra também eles existem. E só para contextualizar, Daniel, você até teve nesses clusters, mas quem é de fora não conhece, a gente tem um relevante VGV para lançar projetos importantes para lançar em São Paulo, no entorno do Cidade Jardim, enfim, mais de 7 bi, e esse do Catarina e da Boa Vista, o Complexo Catarina está a meia hora de São Paulo, às vezes você chega mais rápido do lado que, por exemplo, ir para bairros, enfim, deslocamento entre bairros em São Paulo, e o Boa Vista você anda mais meia hora, ou seja, 1 hora de São Paulo. Também não é que a gente está no meio do nada, tá? Rapidamente o cliente, e esse cliente tem helicóptero, ou enfim, se não tem, rapidamente ele chega de carro. Então, só para contextualizar onde é que ficam os nossos projetos. Eu vou relatar até essa questão do tempo, né? Porque às vezes a distância e o tempo a gente confunde as coisas. Eu hoje, para ir do Shopping Cidade Jardim até os Jardins, que é uma distância de talvez 6 quilômetros, eu demorei 40 minutos. E em 1 hora e 10, eu andei 100 quilômetros entre São Paulo e aqui a Boa Vista. Então, a rodovia aqui... Castelo Branco é muito rápido. Então, assim, é aqui que eu acho que essa contextualização, às vezes as pessoas acham que isso aqui é um lugar ermo. Não é, assim, para quem não é de São Paulo, essa região que a gente fica, que é a região que liga a capital de São Paulo ao oeste, ela é uma região muito próspera. Então, assim, a gente praticamente vem na estrada... não vou dizer que é um centro urbano, mas é uma região que você vai vendo as cidades trocando uma pela outra, quando você vê, você chegou, né? Então, eu acho que isso aqui ajuda a gente a contextualizar só também o tema das localizações, os tempos. Tá? É isso. E eu ainda tenho aqui 3 perguntas para fazer que eu acho que são importantes. Primeira delas... Vocês distribuíram 18 centavos de dividendos, que muita gente está perguntando sobre dividendos aqui. E, pelo menos nas minhas contas, eu acredito que ainda deva vir mais dividendo, porque vocês tiveram aí esse ano já uns 700 milhões de lucro, talvez, e deve vir mais uns 200, pelo menos que eu estou chutando, 900 milhões. E aí, eu não sei qual vai ser o percentual que vocês vão querer distribuir, mas...
com 1,20 por ação, não imagino que vocês vão parar em 18 centavos. Vocês têm algum guidance, ou mesmo que não seja guidance, alguma ideia de um percentual que vocês vão passar a distribuir de dividendos, ou não? Na verdade, assim, a resposta é não, mas eu quero explicar o não, tá? Eu acho que o trabalho que a gente tem feito na companhia nos últimos anos foi um trabalho de racionalizar a participação de capital próprio e a participação de capital terceiro na composição do capital total da empresa. A empresa, nos últimos anos, trabalhou muito para remunerar credor e acabou remunerando menos os seus acionistas. Então, a gente mudou a proporção entre a composição do capital de terceiro com o capital próprio, e isso foram 2 operações de follow-on que foram feitas em 19 e 20. Hoje, a gente usa muito a expressão de que a companhia está subalavancada. Ou seja, muitas pessoas falam assim, poxa, por que vocês têm, proporcionalmente ao caixa que a companhia tem, tão pouca dívida? Exatamente porque a gente quer remunerar mais os acionistas do que historicamente a gente fez. Então, saibam todos aqui que estão nos acompanhando que a nossa lógica de reequilibrar a estrutura de capital e aqui é um quer dizer, é um outro elemento que foi feito, de reperfilar a dívida da companhia, foi para fazer com que o lucro recebido, e lucro, a gente tem que também entender que tem o lucro, tem a geração de caixa, tem investimentos para a empresa crescer, tem amortização de compromissos com terceiros, tudo isso a gente tem que colocar numa equação que entram diversos elementos. Então, a nossa lógica da estratégia financeira da companhia é manter a companhia com uma posição de caixa alto, uma dívida de curto prazo pequena e a de longo prazo bem alongada, para que a gente possa aumentar a previsibilidade da distribuição dos dividendos. Legal. Que isso a maneira que a gente tem de fazer a remuneração para os acionistas. Eu quero só lembrar o seguinte, uma companhia que tem acionista controlador, como é o caso da JHSF, diferente do free float, que são os investidores de mercado, a ação subiu, a ação caiu, ele, acionista controlador, não é uma pessoa que fica tradando a ação como o mercado pode fazer. Então, a maneira que a companhia tem de fazer chegar dinheiro na mão dele é através da distribuição de dividendos. Então, eu acho que assim, ele como grupo familiar, fizeram aportes de capital importantes na companhia, e a companhia também tem que entender que se ela remunerar o acionista controlador, ela também está remunerando o acionista minoritário. E esse acionista minoritário, ele ainda tem essa prerrogativa de vender, comprar a ação e com isso compor o total do seu rendimento, que é diferente de como olha para suas ações esse acionista controlador. Acho que esse aqui é um tema que a gente acaba falando pouco, Daniel, mas eu acho que é um tema interessante da gente poder, como executivo, discutir aí abertamente com vocês como que é a construção que acontece do outro lado da mesa, buscando criar o equilíbrio entre crescimento, o equilíbrio entre remunerar o capital de terceiro, o capital próprio, a distribuição de dividendos. Então, não só de distribuição de dividendos, cria-se valor. Às vezes, você investe um pouco mais, o valor está ali contido na forma de um novo ativo que a companhia está desenvolvendo, por exemplo, aqui no nosso caso, o aeroporto. E vão ter momentos em que a gente vai ter mais liquidez, ou mais geração de caixa livre, vamos assim dizer, para distribuir para os acionistas. Então, acho que o nosso papel está o tempo todo olhando, coloca um pouquinho mais de dinheiro aqui no aeroporto ou aumenta um pouquinho mais o dividendo para a gente pagar para os nossos acionistas. Lembrando só que na JHSF a gente tem um grupo de 30 executivos. A gente também, né? Não só acionista controlador. A Mara é parte desse grupo, eu tenho o prazer também de ser, que a gente tem uma parte que é expressiva da nossa remuneração, quer dizer, da nossa remuneração, 2/3 dela é variável, e 60% dessa remuneração variável a gente recebe necessariamente na forma de stock option. Então, assim, o nosso trabalho também é um trabalho de fazer apreciação do valor da ação,
a gente também recebe dividendo quando a empresa paga dividendo para os acionistas, porque nós somos acionistas da companhia. Então, assim, a gente ali está olhando, ao mesmo tempo, o curto, médio e longo prazo da companhia para criar a tal da sustentabilidade. Boa, aproveitando que você entrou nesse tema já, né, de como é que vocês recebem a remuneração e etc., eu acho que a segunda pergunta tinha a ver com a questão da melhoria de governança que vocês tiveram nos últimos 3 anos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês viram uma suposta crise como uma super oportunidade para melhorar essa governança que vocês têm hoje em dia. E falar um pouquinho sobre o que mudou também. Não, acho que assim, o processo de mudança, ele não vem dos últimos 2 ou 3 anos. Ele é um processo, assim, eu falo com muita tranquilidade, porque é um trabalho que vem sendo feito há vários anos entre o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria, que é um órgão composto só por membros independentes, o presidente do Conselho de Administração, que é o acionista controlador, e eu como executivo. Então, esse grupo vem trabalhando desde 2016 numa série de medidas que a gente vem fazendo. A empresa está crescendo, a empresa tem novas frentes, a gente vem aprimorando as várias frentes da governança da companhia. A gente não pode confundir um problema de controles internos que nós tivemos e que isso foi colocado de maneira pública em todos os relatórios financeiros e perante a CVM por parte da companhia. A companhia nunca escondeu que teve um problema de controle interno com um problema de governança. Acho que são coisas totalmente diferentes. Então, o que resultou desse processo todo? Foi feita uma auditoria independente, interna, sobre tudo isso. A Comissão de Valores Mobiliários fez uma investigação sobre todos esses assuntos. E o que encontrou-se? Nada que pudesse gerar qualquer tipo de prejuízo para a companhia, para os acionistas minoritários, nenhum benefício que foi dado ao acionista controlador ou aos executivos da companhia, a despeito da gente ter tido uma falha de controle interno. Então, tivemos uma falha de controle interno? Sim. Assumimos essa falha ainda no ano de 2018, ela foi descoberta em 19, quer dizer, a falha, a gente já estava em 19 quando ela aconteceu, então no relatório de 18 e 19 a gente teve essa situação, e o assunto não voltou a acontecer, e oxalá ele não volte a acontecer como falha de um controle interno, porque a gente aprimorou essa questão da companhia. Agora, hoje, a gente trabalha numa companhia que tem um acionista controlador com quase 56% das ações da companhia e tem 75% do conselho de administração que é independente. E não é independente porque ele é formado por amigos, não. Ele é independente formado por profissionais, por pessoas que têm passagens aí por grandes empresas, por grandes companhias que vieram compor a administração da JHSF, conselho de administração. Então, eles são administradores da companhia que vieram trazer agregados de conhecimento aquilo que a gente já vinha fazendo do ponto de vista do foco no cliente, de produto. Então, a gente trouxe elementos como digitalização, como ESG, gestão de estrutura de capital, como também um dos elementos, e a parte de gestão de riscos, aonde controles internos faz parte desse elemento aqui de gestão de risco. Então, esse conselho, que hoje é composto por 8 conselheiros, sendo 6 independentes e 2 não independentes, um é o presidente do conselho, que é o nosso maior acionista, e o segundo sou eu, que faço o elo entre o conselho de administração e a diretoria executiva da companhia. Esse conselho de administração formou 8 comitês, sendo que todos esses 8 comitês, eles têm, no mínimo, a maioria dos integrantes sendo independentes, e tem alguns deles, sendo desses alguns o Comitê de Auditoria Estatutário, o Comitê de Transação com Partes Relacionadas, que eles são 100% compostos por membros independentes. E aqui a gente, por mais que já tenha estudado esse tema entre as companhias brasileiras, a gente não vê nenhuma companhia com controlador com esse tipo de governança, mesmo dentre as companhias de novo mercado.
Então, o que eu queria fazer é o seguinte, a gente foi atacado por ter uma governança ruim. Eu gostaria de conhecer alguma companhia que tem uma governança melhor do que a governança do que a gente tem, para que a gente possa olhar como uma oportunidade de aprimoramento, assim como vários aprimoramentos que a gente tem feito aí enquanto time na companhia. Eu acredito que a melhoria vocês fizeram e isso é o que importa. Hoje em dia, eu me sinto muito mais seguro, até como acionista da JHSF, que eu posso dizer que eu sou. Vou fazer a última pergunta, porque a gente tem que encerrar. Eu sei que você tem horário aí também. Eu gostei muito do Investor Day de ver a questão dos shoppings, crescendo ali 60 e poucos mil metros quadrados para 171 mil metros quadrados em coisa aí de 3, 4 anos, talvez. Algumas expansões importantes, outros shoppings novos. E aí vocês colocam no final um desinvestimento em torno de 31 mil metros quadrados. E o que me chama a atenção aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa geração de valor que vocês conseguem, porque em 2018 vocês conseguiram vender para XP Malls por 20 mil metros quadrados, mais ou menos. Então, se a gente pegasse aquele preço lá atrás defasado, seriam 600 e poucos milhões de reais se vocês vendessem 31 mil metros por esse valor. Só que hoje a venda é muito maior. Então, é possível conseguir com esse desinvestimento todo o CAPEX que vocês vão conseguir ainda ser dono de 141 mil metros quadrados de shopping? A resposta é sim, e aqui deixa eu contar só uma história para quem está acompanhando a gente e não assistiu o Investor Day, tá? Se a gente pegar historicamente, todo o dinheiro que a JHSF investiu em shopping centers foi 1,4 bilhão de reais. Como empresa que tem shopping centers, o nosso objetivo não é ter 100% do shopping center. Então, o que a gente fez ao longo do tempo? Alguns shopping centers nós desinvestimos 100%, outros nós desinvestimos participações minoritárias. Então, no líquido, entre 1,4 bi de investimento e 1,9 bi de desinvestimento, nós levantamos R$500 milhão para a JHSF e, além disso, ainda construímos 67 mil metros quadrados de ABL própria, como a gente chama, que, entre aspas, não tem dinheiro investido. Eu estou falando dinheiro caixa, tá? Posso falar de um jeito que o pessoal vai entender? Lógico. Imagina que vocês compraram a ação da JHSF, 1.000 ações a R$2. E aí, quando ela chegou a R$5, vocês venderam 500 ações. Vocês ganharam R$2.500. Vocês só investiram 2.000, sobrou R$500 e vocês ainda têm 500 ações da JHSF. É exatamente isso. Só que a JHSF... Só que com shopping. Só que a gente tem uma capacidade, nesse teu exemplo aí, Daniel, de aumentar a quantidade de ações. Quer dizer, depende da companhia, como se dependesse do investidor, multiplicar ali aquela quantidade de ações. Então, ainda tem isso. O que a gente quer continuar fazendo é exatamente isso. Então, é crescer a ABL própria, ou seja, a quantidade de ações que nós temos, sem que para isso a gente precise colocar de maneira líquida dinheiro. Então, se a gente cresce essa quantidade de ações, e aqui fazendo a analogia que o Daniel fez, a ação vai pagar o dividendo, a gente vai ter mais dividendo para o mesmo capital que está ali investido na companhia. Então, esse aqui, no final do dia, é o nosso objetivo, Daniel. É assim que a gente trabalha, é um dos exemplos, um dos bons exemplos de como a gente trabalha diferente da grande maioria das empresas de shopping, que não fazem esse tipo de movimento. E aqui não tem nenhuma crítica, é só que para a gente o shopping não é fim, o shopping para a gente é um meio que nós temos de poder construir um espaço comercial para que a gente coloque dentro daquele espaço um conteúdo que é o conteúdo relevante para os nossos clientes. Teve uma live que você falou que faria isso com o aeroporto também, quando ele gerasse muito valor. É exatamente Continua isso. Igual. Tá. É exatamente isso. Aqui eu acho que a gente está terminando, eu queria, só antes da gente terminar, deixar uma sugestão. Quem quiser entrar mais em detalhes sobre a JHSF, tem dois caminhos. Tem um vídeo que a gente colocou no YouTube, na página da JHSF, que é o JHSF Institucional, que é o nosso Investor Day. Lá tem 4 horas e meia, que está quebrada por capítulos, onde quem tiver interesse já tem um monte de informações que estão lá. A Mara adora interagir
com investidores. Mara, passa os seus contatos aí para quem quiser também falar contigo. Quem quiser por e-mail é ri@jhsf.com.br. Quem quiser me ligar é no 11 3702 5473. No Twitter, Mara B. Dias. E fica o convite para entrar no nosso site. Lá, enfim, ri.jhsf.com.br. A gente tem o link do YouTube embaixo na página. A gente tem a apresentação do Investor Day, tem planilhas de fundamentos, outras apresentações, todas as lives que o Thiago e eu fizemos, e por aí vai, um material bem extenso. Boa. Queria agradecer a vocês mais uma vez. Sei que vocês têm aí o dia cheio ainda. Obrigado por essa participação de novo e que ano que vem seja melhor ainda. Parabéns pelo evento, Daniel. Obrigada, foi um prazer. Daniel, obrigado. Pode contar aí com a gente sempre que vocês precisarem. É um prazer a gente poder estar junto. Você, além desse trabalho que a gente que se aproxima, eu queria só fazer aqui um testemunho. Esses dias eu estava lá no GRAAC e eles estavam elogiando muito aí a tua participação, a sua postura nem também. Falar isso, tá? Eu gosto, mas eu faço isso de coração. Eu não sei se eu gosto de ficar falando, mas tá bom, pode falar, vai. Todos nós gostamos de fazer de coração, Daniel, porque você esteve lá e eu vou com alguma frequência. A gente sabe que atrás dessas letras tem um grupo de pessoas que está lutando para salvar vidas. Então, toda vez que a gente pode estender a mão para essas pessoas, doar alguma coisa para ajudá-los, a gente no final do dia está salvando vidas. Então, em nome aí deles todos, eu quero te deixar um muito obrigado pelo engajamento que você tem. Boa. Não, então também vou agradecer você pelo engajamento que você tem, porque é muito importante esse trabalho do GRAAC. E eu vou te dizer, depois que eu fui lá, eu sinto até hoje, às vezes eu vou dormir, eu lembro daquelas crianças, eu sinto. É diferente, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você sentir. Eu sinto, hoje em dia. Tamo junto aí, Daniel. Obrigado mesmo. Sim, bola para frente. Vamos nessa. Valeu. Obrigado aí. Obrigado, Até Thiago. mais. Obrigado, Mara. Tchau, tchau.